2017. Prepare-se para ouvir Elber Towns, Marlene Lefevre e Antônio Gilberto, além de muitos outros especialistas em educação cristã, no 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de outubro de 2017, no Rio Centro. Plenárias, seminários e workshops com destaque para a análise e celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. Faça já sua inscrição, vagas limitadas. Informações 2124067400 ou cpadeventos.com.br. 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, um evento com a qualidade CPAD. Meus queridos e amados irmãos, colegas, internautas que estão nos assistindo, que estão acessando o nosso canal aí no YouTube. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui para iniciar o nosso trimestre de 2017. Estamos no último trimestre, que é o 4º trimestre das nossas escolas dominical, a qual nós estamos ministrando para este trimestre, que será então a obra da salvação. Está aqui o nosso material de estudo, o nosso manual, que é a chamada Revista da Escola Dominical, e você também pode adquirir a outra obra, que é o livro do trimestre, com o mesmo título, da onde certamente são extraídas as lições da nossa escola dominical. Pois bem, meus queridos, o nosso texto bíblico para a meditação e estudos nesta oportunidade, ele se encontra no livro do Gênesis, capítulo de número 3, versículos de número 9 ao verso de número 15, que nós estaremos abordando o tema Uma Promessa de Salvação. Vale a pena nós ressaltarmos que este ano nós estamos completando 500 anos da reforma protestante, tá? Quando Martim Lutero fixou as suas 95 teses lá no castelo. Então, nós estamos completando 500 anos de história da reforma pentecostal. E por coincidência, esta lição aqui faz 22 anos aproximadamente que ela foi tratada de uma forma singular. Talvez agora nós temos aí um material mais farto, mas em 1995 nós estudamos uma série de lições com respeito à salvação. E depois de 22 anos nós voltamos, a CPAD resolveu então publicar novamente outra lição, nesse trimestre, uma nova série de lições com respeito então à salvação. Queridos, a salvação ela é oferecida como presente de Deus e a sua graça. No livro de Efésios, capítulo 2, versos de 8 a 9, a palavra de Deus vai nos informar, porque pela graça sois salvo por meio da fé, e isso não vem de Deus, isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, verso 8 e o verso 9. Então a salvação ela é o maior tesouro que a raça humana perdeu. A salvação ela é o maior tesouro que a raça humana perdeu. Com a queda no Éden, né? Então, a consequência do pecado e a destruição da raça humana. O estado de pecado causou, então, culpa pelo pecado, e essa culpa exigiu um preço a ser pago. Muitos sacrifícios e rituais pagãos faziam parte
no Antigo Testamento para tentar tirar a culpa do homem, ou para livrar da culpa. Mas só um que aniquilou, de fato, o pecado, o sangue de Jesus Cristo. E nós temos lá no livro do 1 João, capítulo 3, verso 17, vai dizer, melhor, 1 João, capítulo 1, verso 7, vai dizer: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o único sangue que tira o pecado do mundo e que tira a culpa do pecado é o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nessa lição, nós vamos estar estudando alguns conceitos de salvação, a sua importância para o homem. Salvação é um benefício que Cristo conquistou na cruz do Calvário em favor da humanidade perdida, transferindo para si a culpabilidade do homem, carregado como um fardo que a humanidade deveria carregar, fazendo com que o homem se apropriasse desse benefício que é a salvação, a qual nos foi outorgada através do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto da nossa lição para os professores e colegas de ministério, nós vamos tratar aqui da parte mais conceitual da salvação, o conceito bíblico de salvação. Então, salvação, nós devemos manter a nossa classe, nossos alunos informados, que salvação significa cura, redenção e remédio. Abordar isso com bastante ênfase, com bastante conhecimento sobre o significado da cura, redenção e remédio. E outros assuntos que podem ser também incluídos no termo como salvação. Salvação do latim é salvare, ou seja, tornar seguro. E, por outro lado, a palavra por salum, que boa saúde ou ajuda. O termo é abrangente, abrange bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então, a salvação significa ainda ação ou resultado de livramento de algum perigo ou enfermidade, ou algum perigo iminente, né? Algo que está para acontecer. Então, a salvação, nesse sentido, ela é o livramento de um perigo iminente. E qual o maior perigo que a humanidade corre? O perigo de perder a salvação, perder a vida eterna em Cristo Jesus. Então, Cristo, ele une todos esses significados na sua morte, ocupando o nosso lugar na cruz. A salvação, nesse sentido, ela só foi possível por causa da obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 2, verso de número 10, vai dizer a seguinte palavra: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Isto, Hebreus está falando da pessoa de Cristo. Então, em Cristo, as pessoas se tornam nova criatura, que é o primeiro sinal que a pessoa recebeu Jesus e o aceitou como seu único e suficiente Salvador. É a mudança do estado de vida para uma nova criatura. Então, assim, a salvação é a saída do estado do pecado para o estado da graça e do perdão de Deus. Isso é o conceito mais lindo de salvação. A salvação no Antigo Testamento, ela envolve o fato de que, quando havia a transgressão do povo de Deus, a consequência era o castigo. Só que Deus sempre provia uma
libertação. Provisão de Deus que foi feita. Provisão de Deus que foi feita através dos profetas, né? Essas provisões eram feitas através dos profetas. Então, no Antigo Testamento, nós vemos profecia de libertação para a nação de Israel no seu tempo presente e também profecia para a Igreja de Cristo no tempo futuro, que hoje é o presente para nós. Neemias, capítulo 9, versículo 27, nós temos lá: por isso os entregaste nas mãos dos seus adversários, que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, clamando a ti, desde o céu tu ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhe deste libertadores, que os libertaram das mãos dos seus adversários. Então, aqui nós temos um conceito de salvação no Antigo Testamento, através de profetas e através de um provedor para a libertação dentro do contexto de escravidão, dentro do contexto das pessoas estarem cativas nas mãos de adversários daquela época. Temos inúmeras passagens bíblicas, inúmeros incidentes e acontecimentos na Bíblia, onde houve a intervenção de Deus usando o elemento humano, a pessoa humana, para libertar a nação do jugo, da escravidão ou da opressão de seus inimigos. No caso, por exemplo, nós podemos citar Gideão, Jefité e outros, como também Abraão, no caso de Ló, e assim sucessivamente. Isaías capítulo 46, verso 3, disse assim, ó: faço chegar a minha justiça, e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. Esse versículo ele tem dois momentos para nós interpretarmos. O primeiro momento seria o momento em que nós estamos vivendo, quando Deus estabeleceria a sua salvação e não tardaria, que é a promessa para o tempo presente. Temos a segunda instância da interpretação, que é escatológica, que é o livramento para a nação de Israel durante o período da grande tribulação e o início do milênio. No Antigo Testamento, a salvação apontava para várias figuras do tipo de Cristo, né? Como o Messias Salvador, nós vemos lá a figura do Cordeiro, né? Salvação no Antigo Testamento se relacionava à libertação da mão dos inimigos, conforme nós já dissemos, né? Então, a maior profecia apontada no Antigo Testamento que fala de salvação, ela se encontra no livro de Isaías, no capítulo 53, a partir do versículo 1 e até o versículo 4 e a seguir, nós vamos ter ali uma referência, uma profecia muito clara a respeito do Messias, a respeito da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Todo tipo de salvação no Antigo Testamento, ela apontava para o sacrifício de animais, que representava o tipo de Cristo e a sua morte na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 10, versículo 11 e o versículo 12, vai dizer mais ou menos assim: e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Então veja que o livro de Hebreus, ele nos dá a claricidade do apontamento do tipo do Antigo Testamento para o antítipo no Novo Testamento, que é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que depois de ter oferecido-se em sacrifício vivo,
em prol da humanidade, agora ele se assenta à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que, como advogado, ele intercede por nós. Depois nós temos o conceito de salvação no Novo Testamento. No Novo Testamento, Paulo, ele é a figura mais importante, ou a que mais esclarece sobre o conceito de salvação, mostrando que não há salvação através da lei. Aqui, Paulo ele vai esclarecer, ou vai nos mostrar, dentro das epístolas contidas no Novo Testamento, que não existe salvação fora da pessoa de Jesus e que a lei, por si só, nunca salvou ninguém. E muito menos por esforços humanos, mas unicamente pela graça. Devido ao nosso espaço de tempo, não vamos ler os versículos, mas Gálatas capítulo 2 e versículo 16, nós temos ali então a questão da justificação pela fé através de Cristo Jesus, a nossa esperança. Ainda que o pecador não mereça, mas por intermédio do Filho de Deus, o Pai justifica e reconcilia consigo mesmo. Então o homem ele estava deveras brigado com Deus, é inimigo de Deus. Mas através de Cristo, no projeto e plano da salvação, ele reconcilia a humanidade perdida com Deus. Romanos capítulo 5, verso 11 diz: E não somente isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Depois de reconciliado, nós somos adotados na família de Deus, Gálatas capítulo 4, versículo 5. Recebemos o selo do Espírito Santo, o selo da promessa, que está em Efésios capítulo 1, verso 13. Fez de nós uma nova criatura, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Então, no Antigo Testamento, esse processo ele era apenas tipificado, mas no Novo Testamento ele é revelado e confirmado através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual no Antigo Testamento era tipificado e no Novo ele é o antítipo, ou seja, ele é o cumprimento, a revelação e a confirmação do tipo do Antigo Testamento no Novo Testamento. Vamos conhecer agora um pouquinho sobre a importância da doutrina da salvação. Em primeiro lugar, nós queremos colocar aqui a grandeza da salvação. Essa grande importância, essa é a grande importância da salvação, porque Jesus, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Não existe medianeira, não existe atalho. O único caminho que nos leva a Deus passa por Jesus. Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 diz: Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. A grandeza da salvação é que o crente experimenta uma nova vida em Cristo. A salvação se torna uma porta de entrada para o reino dos céus. Então ninguém chegará ao reino do céu sem que passe pelo processo da salvação, que na verdade é a aceitação de Cristo, a transformação da velha vida para uma vida nova, uma vida em Cristo. Assim, os portais do céu serão abertos com essa chave, qual é a salvação adquirida no tempo presente e o gozo na eternidade no tempo futuro. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4, diz assim, ó: Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso é o desejo de Deus. Em Oséias, capítulo 6, verso 3, a Bíblia vai dizer: Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como chuva seródia, é que rega a terra.
Então veja a grandeza da salvação para nós. Além de sermos salvos e além de Deus querer que todo homem se salva, depois de salvo, o homem precisa conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Ou seja, prosseguir em buscar conhecer os seus mistérios que estão na Bíblia Sagrada, aprendendo mais da sua palavra e adquirindo mais intimidade com Deus, experiência, vivência e comunhão com Deus. É isso que o versículo de Oséias 6:3 está dizendo, em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Porque a gente só passa a conhecer uma pessoa de verdade nos detalhes, talvez mais pessoais, a partir do momento que a gente tem uma certa amizade com essa pessoa, começa a caminhar com ela, começa a andar com ela, então nós começamos a conhecer e passamos a confiar nessa pessoa. Isso se dá no mundo social, no mundo cultural. E no mundo espiritual não é diferente. É dessa forma também que nós passamos a conhecer o Senhor, andando com Ele. Para compreendermos o que Jesus fez na cruz do Calvário, em relação ao plano da salvação, nós compreendemos que a dimensão do plano de salvação de Deus para com o homem é um processo muito grande, é um amor de Deus muito grande em favor da humanidade. Então, esse processo, ele requer também o aperfeiçoamento dos santos. A salvação é um processo imediato alcançado pelo sacrifício de Cristo, mas ele também é tomado por lutas, vamos dizer assim, porque o próprio versículo, queridos, do nosso Gênesis capítulo 3, verso 15, da nossa lição, e nós temos aqui como texto áureo, o texto ouro, o texto maior da nossa lição, que diz assim, ó, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então nós já vemos aqui um conflito entre as trevas e a luz. Um conflito entre o plano de salvação e o acusador da nossa alma. Então a salvação, embora que ela seja de graça, no entanto, favor não merecido, ela é uma dádiva de Deus. No entanto, para se manter a salvação, para se manter o processo da santificação, que é o processo de aperfeiçoamento na salvação, que nós chamamos de santificação, existe um conflito, uma guerra, uma briga. E Hebreus vai dizer o seguinte, que se é com dificuldade que o justo se salva, onde comparecerá o ímpio? Sim, o homem pecador. Então, é com dificuldade. A salvação, ela é um tesouro muito especial. E ninguém vai esconder algo que não tem valor. A gente só esconde no cofre, guarda no cofre, joias de grande valor. E a salvação, ela é essa joia preciosa que Cristo conquistou com o seu sangue. E quando a gente fala de sangue, sangue não tem preço, porque sangue é vida. Por isso que se doa sangue. Doando sangue, você está doando vida. Vida no sentido de reino animal, não no sentido de reino espiritual, porque o sangue é a vida. Sangue é o que faz com que o oxigênio circule pelo nosso corpo, circule pelo nosso cérebro, pelo nosso consciente. Através do sangue é que o oxigênio faz todo o sistema de metabolismo do nosso corpo. Então, a importância do sangue de Jesus. Por isso que, se fosse depender do nosso sangue para alcançarmos a salvação, nós estaríamos eternamente perdidos. Por isso que é um grande tesouro, é algo de muito valor, pelo qual não se ganha através da conquista do reino humano, mas sim através do sacrifício de Cristo, feito em favor do reino humano, na qual nós batalharemos por ele. Nós lutamos por essa salvação para garantir a nossa entrada no céu. E para se apropriar do benefício da salvação, nós não podemos negligenciar esse tão grande benefício, porque salvação pode ser negligenciado. No entanto, para se apropriar do benefício de salvação, o homem deve se esforçar por conhecer e se
apropriar desse benefício. 1 Pedro, capítulo 4, verso 18, eu falei hebreu, mas é 1 Pedro, diz assim, ó, seu justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador. Então, corrigindo aí que não é Hebreus, mas sim 1 Pedro, que ele está dizendo que isso é com dificuldade. Então, ela é conquistada através dos nossos esforços de manter uma vida santa, não através de obra. Quais são, então, os benefícios da salvação? Libertação da condenação do pecado através da redenção de Cristo na cruz do Calvário. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 19, nós vamos ter aí, então, esse benefício. Vida segundo o Espírito, novo nascimento, participação da manifestação de Cristo em glória. Primeiro, libertação, condenação pela redenção de Cristo do seu sacrifício na cruz do Calvário. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, mas como prata, ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, por toda a tradição que recebeste da vossos pais, mas como o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Vida segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, verso 11 diz, e se o seu Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Novo nascimento, que é um dos benefícios da salvação também. Colossenses capítulo 3, verso 4 diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós se manifestarei com ele em glória. Então, o benefício da salvação não é prosperidade material, mas uma vida plena aqui na terra e preparada, ou que nos prepara para a vida além com Cristo. Esse é o maior benefício da salvação. Nós temos também a salvação que foi prometida no Éden, por causa do pecado humano. Ou seja, o pecado, ele é a ruptura do homem com Deus, ou da comunhão do homem com Deus, ou entre si. Então, a ruptura com a própria natureza, com a fauna e, enfim, com o meio ambiente. O pecado, ele degenerou o meio ambiente. E por que não falar até mesmo do sistema astronômico estelares, que também foi contaminado, está sendo contaminado por causa do pecado do homem. Então, a gravidade do pecado está muito além, talvez, daquilo que nós temos conhecimento básico, pelo menos mais leigo das Escrituras, aquele conhecimento básico sobre o pecado. O pecado vai muito mais além. O pecado, ele foi a desgraça da sociedade, a desgraça do meio ambiente. Se hoje nós estamos vivendo certas catástrofes naturais, isso é por causa do pecado. Então, quando o Adão e Eva pecam, a raça humana experimenta a vivência da maldade. Lá em Gênesis 3, versos 6 a 7, a Bíblia vai falar que a mulher viu da árvore que era boa para comer, comeu, agradou, deu para o seu marido, e os dois acabaram entrando no processo do pecado, e depois vem transferência da culpa e tudo mais. Né? Então, o pecado de Adão trouxe conflito entre Deus e o homem, e também com a própria natureza. Mas em Cristo o homem reconquistou a amizade com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19, disse, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o mistério da reconciliação. Isso aqui é muito importante, porque nós somos portadores desse mistério da reconciliação, né? É ministério da reconciliação. Por causa disso, então, começa a transferência da culpa. A transferência da culpa mostra o quê? A incapacidade do homem de resolver o problema do pecado.
Geralmente, quando as pessoas não querem assumir o seu erro, ele começa a transferir, passar para outro. É melhor, é mais fácil para ele assumir, resolver ele, do que passar para outro. No caso do pecado, o homem não tinha essa possibilidade, então ele transfere. Então, Adão transfere o pecado para Eva e Eva transfere para a serpente. E a serpente assume o pecado do homem, negativo. A serpente não assumiu o pecado do homem, porque o maior interesse da serpente era deixar que o homem ficasse no seu pecado, porque ela queria um reino para si, a serpente, no caso a figura do diabo. Então, quem que assumiu a culpa depois da serpente? O pecado foi transferido de Adão para Eva, de Eva para a serpente, e da serpente o pecado foi transferido para o cordeiro. Porque o cordeiro, o animal que foi imolado, para que da sua pele fizesse vestimentas, que é símbolo de cobrir o pecado, ele tipificava ou apontava para a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já baseado na promessa feita em Gênesis capítulo 3, verso 15, do conflito entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Então, o cordeiro em si, o animal em si, passa então a assumir a responsabilidade, a culpa do pecado do homem, porque ele simplesmente tipificava a pessoa de Jesus, que mais tarde vinha substituir na cruz do Calvário o meu pecado, o seu pecado, um substituto no nosso lugar, que eu e você deveria ser morto pelo nosso pecado. Mas Jesus vem e nos substitui, se coloca no nosso lugar, porque a morte de Cristo foi uma morte vicária. O que é vicária? A palavra vicária significa aquele que se coloca no lugar do outro. É como que se alguém vai bater em mim, mas tem um amigo meu que coloca-se na frente e ele recebe as pancadas que deveria ser dada em mim. Isso significa morte vicária, substituto, aquele que sofre no lugar do outro. Então assim a culpa foi transferida da serpente para o animal, que foi imolado, né, para cobrir o pecado e a nudez do homem. O animal imolado passou então a apontar para Cristo, que seria o sacrifício perfeito para a salvação da raça humana na cruz do Calvário. Aí Satanás recebe a sentença do esmagamento, né, que foi vencido e o pecado vencido. Cristo já venceu o pecado no momento em que Adão e Eva pecou. Porque a Bíblia vai falar do Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então Cristo já venceu o inimigo, Satanás, no ato que Adão e Eva pecou. Quando Deus pega o sacrifício, quando o animal é imolado, derrama o seu sangue, ali já estava o sacrifício de Cristo sendo apontado. Então Cristo já esmagou a cabeça de serpente, pelo menos simbolicamente, e já venceu o pecado mesmo lá no Éden, né? Deus jamais, meus queridos, abandona o ser humano em seu estado de pecado. Por isso, da promessa feita no Éden. Mas antes, providenciou escape, elaborando um plano de salvação. Quem não falou de... Quem não conhece plano situacional estratégico, plano estratégico, elaboração do plano estratégico dentro de um conceito empresarial, no plano da salvação, Jesus também elabora um plano estratégico de salvação, um escape para a humanidade. E o alvo desse plano, o resultado, sacrifício na cruz do Calvário, né? Então nós temos aqui pelo menos 3 instâncias da salvação que são movidas em favor do homem. A primeira instância era no tempo passado, realização temporária através do sacrifício de animais. E temos também no tempo presente, a instância no tempo presente, através da ação do Espírito Santo no processo da santificação. E depois nós temos também a terceira instância, que é a futura e escatológica, né? Que abrange o milênio e assim por diante. É a finalização definitiva da salvação em que nem o pecado, nem a morte terá domínio sobre o homem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, vai dizer, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está
Ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Aqui está se relacionando, ou está marcantemente dizendo sobre a última ressurreição, o plano final cabal da salvação pós-milênio. Pós o milênio, que vai ser um estágio para a vida eterna, então Deus aniquilará por definitivo a morte, o inferno e, evidentemente, Satanás, que é o autor dos dois. Meus queridos e meus amados internautas, senhores que têm nos acompanhado pelo nosso YouTube em trimestres anteriores, esperamos que durante esse trimestre nós tivemos aqui uma introdução do nosso trimestre, uma base do que nós vamos estudar durante esse trimestre, outubro, novembro e dezembro. Então espero que todos tenham um ótimo de aproveitamento, que os professores possam se esmerar o máximo possível para trazer à nossa classe, aos nossos alunos, o bom ensinamento da palavra de Deus, o ensinamento original, santo e glorioso. Porque salvação, querido, está sendo muito banalizado. Eu pude ouvir do lábio de um dos nossos pastores, agora recentemente, ele disse que está preocupado com o conceito de salvação na igreja, porque o povo está demonstrando salvação da porta da igreja para dentro, da porta da igreja para fora, está sendo banalizado. E ele falou de um casamento cristão, aonde foi tocado música mundana, desses MCs que estão aparecendo por aí, e o povo dançou a noite inteira num casamento cristão. Querido, nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ganhar salvação, conquistar a salvação, zelar pela salvação, porque nós somos reconciliados em Cristo e chegarmos à santidade, que é a estatura de um homem perfeito, para sermos igual a Deus. Então, ainda que o homem tenha contrariado o plano de salvação, Deus, em sua infinita misericórdia, o Criador sempre tem providenciado meios para trazer o pecador junto à cruz e à vitória da igreja. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco durante esse nosso vídeo de 36 minutos. Espero que você tenha tido um bom aproveito e volte a nos acompanhar nas próximas aulas, se Deus assim nos permitir, em Cristo Jesus, a nossa esperança. Amém. E tenham todos uma boa semana.